pagavam um valor muito simbólico. Agora, podemos falar que o calabouço era um ponto de encontro dos estudantes também, um ponto de encontro também de politização, Não tem a mínima dúvida. troca de ideias, um espaço... Eu acho que era um espaço muito importante, porque, pra você ter uma ideia, chegava a fornecer 4.000 refeições no hora do almoço e outro tanto, um pouco menos, no jantar. Então eram 4.000 estudantes das mais variadas faculdades que ali se encontravam, trocavam ideias, articulavam e estavam ali se unindo. Então era um ponto realmente, não só de encontro, mas um ponto onde fermentaram várias ideias de liberdade, de democracia, de luta contra ditaduras. Ali era um ponto realmente muito importante, tanto que por muitas vezes tentaram fechar o calabouço. E muitas vezes tentaram fechando e cortando verbas para que realmente não pudesse persistir aquele local de encontro dos estudantes. Sim. Agora, fala um pouco da vida do estudante e a vida de estudante no Rio. Tinha, por exemplo, a questão da boemia, a questão de serem jovens que estavam ali descobrindo a universidade, descobrindo um pouco a profissão. Realmente, cara, essa vida de estudante? eu acho que, em primeiro lugar, é a descoberta do mundo, né? Então, mesmo, por exemplo, nós que morávamos ali em São Cristóvão, que era um bairro relativamente pobre, o bairro São Cristóvão foi muito importante na época do Império, mas depois veio deteriorando tudo, o Campo São Cristóvão, e que quando nós chegamos lá ele era descampado realmente. E nós, pela até falta de recursos, não sobrava muito tempo. Então, nem recurso para poder participar de uma atividade maior. Mas sempre no sábado a gente acabava se reunindo ali no campo mesmo, para conversar, beber alguma coisa, trocar ideias. E às vezes os recursos eram tão pequenos que a gente juntava um pouquinho de cada um e aí brincávamos lá, jogando uma canastra, tudo, e quem ganhasse pegaria aquele recurso para poder sair à noite e fazer um barulho. Então, isso era uma maneira de permitir que pelo menos alguém pudesse desfrutar um pouquinho da vida do Rio. Mas a nossa maior oportunidade era as praias, realmente. A gente pegava um bonde para ir para a praia, demorava muito para chegar, mas era uma maneira de a gente ir até por volta de Botafogo, tudo. E de lá, quantas vezes a gente acabava chegando a pé mesmo. E quantas vezes eu fui ao calabouço a pé, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de bonde. Então, tudo isso são recordações que vale a pena a gente guardar na memória. Sim. Agora, o estudante naquela época, qual que eram assim, as principais discussões, os principais desafios dos estudantes, de uma maneira geral? O que era reivindicado? Qual que era a grande preocupação dos estudantes? Na época, o que mais se falava realmente era a busca de uma nova posição política para o país, onde houvesse oportunidades mais ou menos iguais para todos. O estudante sempre é muito sonhador e nós acreditávamos que podíamos mudar o mundo, que talvez a gente conseguisse mudar, inclusive, a ordem política do país, para que pudesse haver mais homogeneidade, pudesse haver oportunidade a todos, pudesse haver oportunidade a quem viesse realmente sem recursos e ter condição de subir na vida e ser alguém. Então, isso aí fazia com que a gente se lutasse muito por um regime político diferente e se pudesse dar oportunidade a todos de subir na vida. Então, as grandes discussões na UME se travavam em torno da parte política. Já na escola não, e na melhoria do ensino. Então, era a briga pelo hospital escola, era a briga por melhores condições do aluno na escola e a oportunidade de crescer profissionalmente. Mas o grande mote
da época de 50, 60, quando eu estava saindo da faculdade já, era realmente a luta por um posicionamento político diferente que permitisse que todos tivessem uma oportunidade na vida nesse país, que é um país abençoado por Deus. Quais as principais fontes, né, de influência de ideias para os estudantes? Seria o governo, seria a União Nacional de Estudantes, seria as próprias deficiências das escolas, ou as próprias deficiências que afetavam a vida do estudante, que faziam com que ele Eu acho que o estudante é um sonhador, o jovem é um sonhador. E o sonho de liberdade talvez surgisse mais por causa das dificuldades que o país atravessava, com as diversas ditaduras, com as diversas repressões, com os choques de ideia. Na época, a briga era muito grande entre esquerda e direita. A direita seria repressiva, a esquerda seria libertadora. Então, esses debates políticos esquentaram muito as noitadas da UNE, mas era em torno de posicionamento, sempre procurando visar o bem do país. Alguns achavam que a esquerda poderia fazer com que o país avançasse em qualidade de vida para o povo. A direita achava que era preciso criar um poder econômico inicialmente, para que depois houvesse uma divisão de renda. Então essas discussões políticas envolveram muitas vezes até altas horas da madrugada, em discussões ali, muitas vezes até com posições extremadas sendo tomadas. A gente entende essa época como uma época de crescente politização dos estudantes. Parece que acelerou muito a politização. Nós podemos dividir, eu acho que os estudantes brasileiros em duas épocas. Até a Revolução de 64, o estudante era altamente politizado e influiu muito na evolução da democracia brasileira. Em 64, com a chegada ao poder dos militares, houve quase uma destruição das lideranças políticas, que ou fugiram, ou foram mortas, ou foram presas, ou foram eliminadas. E desde então, eu acho que nunca mais ressurgiu o movimento estudantil com a mesma força política nesse país. Eu acho que até hoje, mesmo nós vemos, e me permite fugir um pouquinho da área estudantil, nós vemos hoje no Congresso, vemos nas lideranças estudantis, vemos de vantagens pessoais. Então naquela época nós não tínhamos nada disso. Ninguém queria nada para si, a gente fazia por idealismo, a gente lutava realmente porque acreditava naquilo que estava fazendo. Isso tudo mudou muito. E hoje eu acho que nós não temos mais lideranças políticas como tínhamos antigamente. Talvez as pessoas procuram atingir a liderança política para tentar atingir vantagem, buscar poder. Enquanto lá não, nós lutávamos somente porque acreditávamos em ideias. Então era a luta por ideias. E a Revolução de 64, acho que foi a grande responsável por isso, porque eliminou quem foi líder político, ou sumiu do mapa, ou foi preso, ou teve que ir para outros países, ou foram mortos também. Quer dizer, eu lembro que eu formei em 62, vim para Barretos em 63, e quando foi no final de 63, eu fui convidado para fazer perícia pelo IAPC, Institutos Comerciais. E nós tínhamos um vereador do PTB na época, que é ligado ao IAPC, aos Institutos Comerciais. E um outro vereador, que era da Associação Médica Barretense, que era da UDN. E quando eu assumi essa função, foi no dia 28 de março de 64. Dia 31 foi a Revolução. Os dois vereadores do PTB foram caçados e eu sofri a maior perseguição política que podia ter sofrido, porque eu tinha assumido o IAPC. Então, na verdade, eu fazia apenas perícia para os comerciários. E mesmo formado, e mesmo médico, e mesmo aqui já em Barretos, eu senti o peso da perseguição política
da Revolução, a ponto que meu consultório foi invadido de madrugada para fiscalizar, porque eu utilizava uma caneta vermelha para destacar o grupo sanguíneo, o fator RH, quando a parturiente é teu pai.